Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 11 reúne ensinamentos de Jesus sobre oração, dependência de Deus e a importância de uma fé sincera. O capítulo apresenta orientações sobre o relacionamento com o Pai, adverte contra a hipocrisia espiritual e destaca que ouvir e praticar a palavra de Deus é o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 11 do livro de Lucas da Bíblia. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. 2 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. 3 Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. 4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno. 5 Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. 6 Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. 7 Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. 8 Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. 9 Eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. 10 Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 11 E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12 Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 11 de forma didática, clara e prática, destacando as mensagens centrais. Explicação didática de Lucas 11. Este capítulo aborda 3 grandes temas. Como orar corretamente. 2 Perseverança na oração e confiança em Deus. 3 O confronto entre a verdadeira fé e a religiosidade hipócrita. Primeiro, a oração do Pai Nosso. Como falar com Deus, versículos 1-4. Os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensina um modelo de oração, não apenas palavras decoradas. Estrutura da oração. Pai Nosso, que estás nos céus, reconhece Deus como Pai próximo e amoroso. Santificado seja o teu nome. Honrar, respeitar e glorificar Deus. Venha o teu reino. Desejar que Deus governe nossa vida. Seja feita a tua vontade. Submissão total aos planos de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dependência diária de Deus. Perdoa-nos, assim como perdoamos. Relacionamento saudável com Deus exige perdão. Não nos deixes cair em tentação. Pedido por proteção espiritual. Mensagem central. Orar é relacionamento, não ritual. Segundo, a parábola do amigo importuno. Perseverar na oração, versículos 5-13. Jesus ensina que devemos insistir em oração, não desistir facilmente. Significado.
1. Pedir expressa fé. 2. Buscar demonstra interesse. 3. Bater revela perseverança. Deus não se incomoda com nossa insistência, Ele se agrada dela. 3. Deus é um Pai bondoso. Versículos 11 e 13. Jesus usa exemplo dos pais humanos. Se nós damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo aos que pedirem. Mensagem central: Deus não dá coisas ruins aos seus filhos. Voltamos a ler. A parábola dos fariseus. 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. 15. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. 16. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino, dividido contra si mesmo, será assolado, e uma casa, dividida contra a própria casa, cairá. 18. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. 19. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. 21. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. 25. Chegando, acha-a varrida e adornada. 26. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. 28. Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. Jesus e as acusações dos fariseus, versículos 14 e 26. Alguns acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Jesus responde: 1. Um reino dividido não subsiste. 2. Se ele expulsa demônios pelo poder de Deus, então, o reino de Deus chegou. Ele mostra que sua autoridade é divina. 5. Mais importante do que laços familiares, obedecer a Deus, versículos 27 e 28. Uma mulher elogia Maria, mãe de Jesus. Jesus responde: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Obediência é mais importante do que parentesco. Voltamos a ler. O sinal do profeta Jonas. 29. Ajuntando-se a multidão, começou Jesus a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 30. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. 32. Os homens de Ninive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 6. O sinal de Jonas, chamado ao arrependimento, versículos 29 e 32.
Jesus diz que aquela geração queria milagres, mas não queria mudar de vida. Jonas pregou, Nínive se arrependeu. Jesus é maior que Jonas, mas muitos não se arrependiam. Milagres não substituem arrependimento. Sétimo, a luz interior, pureza espiritual. Versículos 33 e 36. O olho representa a forma como vemos e desejamos. Se nossos desejos forem bons, nossa vida será iluminada. Se forem maus, viveremos na escuridão espiritual. Voltamos a ler. Jesus censura os fariseus e os escribas. 37 Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, entrando, assentou-se à mesa. 38 Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. 39 E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. 40 loucos. Quem fez o exterior não fez também o interior. 41 Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. 42 Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. 43 Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. 44 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. 45 Respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. 46 Mas ele respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. 47 Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. 48 Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. 49 Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. 50 Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. 51 Desde o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta geração. 52 Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. 53 Dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. 54 Armando-lhe ciladas, e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 8. Jesus repreende os fariseus contra a hipocrisia religiosa. Versículos 37 e 54. Aqui Jesus denuncia a religiosidade vazia. Principais críticas. 1. Preocupação com a aparência, não com o coração. 2. Cumpriam rituais, mas ignoravam. Justiça. Amor. Misericórdia. 3. Criavam regras pesadas para os outros. Religião sem transformação interior não agrada a Deus. Mensagem central de Lucas 11. Deus quer relacionamento sincero, fé perseverante, coração puro e obediência verdadeira, não religiosidade vazia. Aplicações práticas para hoje. Este capítulo nos ensina a: 1. Orar com sinceridade. 2. Perseverar sem desistir. 3. Confiar no cuidado de Deus. 4. Examinar nosso coração. 5. Evitar a hipocrisia religiosa. Em uma frase, Deus não quer apenas rituros externos, mas transformação interior e comunhão verdadeira. Agora vamos à explicação de Lucas 11. Mostra um contraste muito forte entre o verdadeiro relacionamento com Deus e uma religiosidade vazia. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. O capítulo ensina sobre 1. Como orar corretamente. 2. Como o reino de Deus vence o mal. 3. Como responder à luz de Deus. 4. O perigo da hipocrisia religiosa. 1.
A oração que Jesus ensina, versículos 1, 4. Os discípulos pedem, ensina-nos a orar. Jesus responde com um modelo, não uma fórmula mágica. Estrutura da oração. Primeiro pedido, paz significado, relação íntima e confiança. Segundo pedido, santificado seja teu nome significado, que Deus seja honrado. Terceiro pedido, venha o teu reino significado, que Deus governe o mundo e nossa vida. Quarto pedido, seja feita a tua vontade significado, submissão ao plano de Deus. Quinto pedido, pão de cada dia significado, dependência diária. Sexto pedido, perdão significado, reconhecer pecado e liberar perdão. Sétimo pedido, livra-nos do mal significado, proteção espiritual. Ligações com o Antigo Testamento. Pai, Deus já era chamado Pai de Israel, Deuteronômio 32, 6, Isaías 63, 16. 2. Santificado seja teu nome. Ezequiel 36, 23 fala de Deus santificando seu nome entre as nações. 3. Pão diário, lembra o maná no deserto, Êxodo 16. 4. Perdão ligado ao perdão ao próximo, Levítico 19, 18. A oração mostra que o reino começa no coração dependente e obediente. Segundo, a parábola do amigo importuno, versículo 5, 13. Um homem insiste até conseguir pão para seu visitante. Lição principal. Deus não é relutante como o amigo da parábola, ele é pai amoroso. Se até um amigo cansado atende por insistência, quanto mais Deus responderá. Pedi, buscai, batei. 3 verbos em sequência mostram persistência na oração. O maior presente, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que pedirem. O maior presente de Deus não é algo material, é a própria presença de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Ezequiel 36, 26, 27. Deus prometeu dar seu Espírito ao seu povo. Terceiro, Jesus e o poder sobre os demônios. Versículos 14 e 26. Jesus expulsa um demônio e é acusado de agir pelo poder de Satanás. Resposta de Jesus. Um reino dividido não sobrevive. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino chegou. Ligação com o Antigo Testamento. Dedo de Deus, Êxodo 8:19. As pragas do Egito foram chamadas de obra do dedo de Deus. Isso mostra que o mesmo poder que libertou Israel do Egito agora está libertando pessoas do poder de Satanás. O homem forte e o mais forte. Versículos 21, 22. Satanás é o valente, Jesus é o mais forte que o derrota e liberta os cativos. É uma linguagem de guerra espiritual. O reino de Deus está invadindo o território do mal. O Espírito que volta. Versículos 24, 26. Alguém pode ser libertado, mas se não encher a vida com Deus, o mal volta pior. Lição: não basta tirar o mal, é preciso encher-se da presença de Deus. Quarto, bem-aventurados os que ouvem. Versículos 27 e 28. Uma mulher elogia a mãe de Jesus. Jesus responde que a verdadeira bênção não é biológica, mas espiritual. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Isso ecoa. Deuteronômio 28. A bênção vem da obediência à palavra. Quinto, o sinal de Jonas. Versículos 29 e 32. O povo pede sinais espetaculares. Jesus diz que só terão o sinal de Jonas. O que isso significa? 1. Jonas pregou e Nínive se arrependeu. 2. Jesus prega, mas muitos não se arrependem. 3. Jonas esteve 3 dias no peixe, aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Ligações com o Antigo Testamento. 1. Livro de Jonas, arrependimento de Nínive. 2. Rainha de Sabá, 1 Reis 10, veio de longe para ouvir Salomão. Jesus diz, alguém maior que Salomão e Jonas está aqui. O problema não é falta de prova, é coração fechado. Sexto, a candeia do corpo, versículos 33, 36. O olho representa a maneira como a pessoa recebe a verdade. Se o olhar é bom, coração aberto, a vida fica cheia de luz. Se o olhar é mau, rejeição, a pessoa vive em escuridão mesmo vendo milagres. Isso liga com Salmo 119, 105.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sexto, Jesus repreende fariseus e escribas. Versículos 37 e 54. Aqui vemos o confronto entre religião exterior e vida interior transformada. Limpais o exterior do copo. Versículo 39. Eles focavam em rituais externos, mas por dentro havia ganância e maldade. Ligação com o Antigo Testamento. 1 Samuel 16:7. Deus vê o coração. Isaías 29:13. Povo honra com lábios, mas o coração está longe. Dízimos, mas sem amor. Versículo 42. Eles eram rigorosos com detalhes, mas ignoravam justiça e amor. Miqueias 6:8. Deus quer justiça, misericórdia e humildade. Sepulturas ocultas. Versículo 44. Pesar em túmulos tornava alguém impuro. Números 19:16. Jesus diz que eles contaminam espiritualmente os outros. Tirastes a chave do conhecimento. Versículo 52. Eles eram mestres da lei, mas impediam o povo de entender Deus. Do sangue de Abel ao de Zacarias. Versículos 50-51. Significa todos os mártires do Antigo Testamento. Abel, primeiro justo morto. Gênesis 4. Zacarias, morto no templo. 2 Crônicas 24, 20 e 21, último livro da Bíblia hebraica. Jesus diz que essa geração repete o mesmo padrão de rejeitar os mensageiros de Deus. Resumo de Lucas 11. Primeiro tema: oração e ensinamento, relacionamento com Deus, dependência e perdão. Segundo tema: persistência e ensinamento, Deus responde aos que buscam. Terceiro tema: libertação e ensinamento, o reino derrota o poder de Satanás. Quarto tema: sinal de Jonas e ensinamento, Jesus é o sinal final, maior que os profetas. Quinto tema: luz interior e ensinamento, o coração determina se a pessoa vive na luz ou trevas. Sexto tema: ai dos fariseus e ensinamento, Deus quer transformação interior, não só religião externa. Mensagem central do capítulo. Lucas 11 ensina que o reino de Deus transforma o interior do ser humano, exige resposta sincera à palavra, vence o poder do mal e rejeita a religiosidade hipócrita que não produz justiça e amor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!